Bom, antes de continuar falando sobre pré-história, que eu comecei a falar sobre o Paleolítico, gravei, né, sobre o Paleolítico recentemente, e estou achando conveniente fazer algumas considerações ou prestar alguns esclarecimentos. Primeiro que, como eu falei no vídeo, eu não sou profissional nem da arqueologia, nem da paleontologia ou da antropologia, paleoantropologia. Sou professor, como eu já falei. O negócio é ensinar. Eu não me considero sequer um historiador. Eu não estou dedicado à pesquisa de história. Então, o negócio é ensinar. Então, eu estou expondo um raciocínio bastante simplista sobre a pré-história. Não é nada acadêmico. E de forma que eu, no vídeo, sobre o primeiro vídeo sobre o Paleolítico, eu falei que o raciocínio poderia apresentar falhas, mas talvez essa expressão não seja mais correta, tá? Óbvio que vai ter falhas, eu repito que eu não sou profissional dessas áreas. E... Mas talvez a palavra mais adequada fosse controvérsias. E como eu já falei, isso eu acho que vocês vão lembrar, cada vez que alguém escava alguma coisa, aparece uma informação nova. Então eu falei que, por exemplo, em relação à datação da pedra, não é em termos geológicos. A geologia ela auxilia o detetive do tempo, vamos dizer, a identificar a época de uma pedra. Então tem pedras desses núcleos de pedra lascada que são encontrados em lugares onde essas coisas simplesmente não existem. Não existe esse tipo de pedra. Então não foi a geologia local que deixou lá. Alguém levou essa pedra para lá e não foi a ação do tempo, não foi enxurrada, vento, chuva de pedra. Alguém levou, alguma criatura levou. E aí você acha uma rocha, vamos dizer que foi formada há 10 milhões de anos atrás, num estrato que só tem 1 milhão de anos, óbvio que a pedra não foi formada lá. Alguém achou aquela pedra lá. Alguém levou aquela pedra para lá, melhor dizendo. Então isso permite datar, tá? Não a camada geológica, mas a hora que a pedra foi usada, ou a última vez, pelo menos, em que ela foi usada. Só que isso aí também, o fato de achar esse tipo de ferramenta em locais onde aquele tipo de pedra não existe, além de reforçar o fato de que aquela pedra foi fabricada por alguma criatura, reforça o fato do nomadismo, que se alguém levou é porque estava zanzando pelo mundo. Então, eu estou explicando isso a título de exemplo, porque tem descobertas recentes de populações de caçadores e coletores na antiguidade, se não me engano, no Oriente Médio, próximo da que hoje é a Turquia, de povos caçadores e coletores da pré-história, mas que eram sedentários. Então, só que, a meu ver, isso aí é uma exceção, é uma singularidade. Pô, a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, ela povoou o planeta inteiro. Isso, para mim, é uma evidência óbvia de que o nomadismo era uma característica dos primeiros tempos da pré-história, do Paleolítico, que é o que eu estou falando. Então o resto dá para concluir, que nem eu falei no primeiro vídeo sobre o Paleolítico. Você é nômade, não constrói casa, vive em abrigos naturais. Então há realmente uma série de controvérsias, tá? Não estou trabalhando esse tema a nível acadêmico. Minha praia sempre foi dar aula para ensino médio, quer dizer, para a pessoa que não entende daquele assunto, poder ter uma base do que é o tema que está sendo trabalhado. Não gosto nem de usar a palavra ignorante, sem sentido ofensivo, tá? Porque a pessoa que ignora um determinado fato não é necessariamente imbecil, que nem muita gente usa essa expressão de forma pejorativa. E meu negócio é fazer pensar. Então, se eu estou focando no estudo, nos métodos, nas técnicas que se usam, nos modelos de raciocínio, ainda que simplificando, é porque eu repito, eu estou na condição de professor. O negócio é ensinar. Eu não me considero, repito, sequer um historiador. Eu quero despertar a curiosidade intelectual.
Então, para usar um termo meio esquisito, às vezes você falha na exposição de um tema qualquer. Mas seria o que muita gente chama de licença poética, para tornar o assunto mais compreensível, mais inteligível, para quem é leigo no assunto. Então, o raciocínio vai apresentar falhas, tanto quanto vai apresentar controvérsias. O que eu falei, por exemplo, também a respeito de bandos, dessa forma de organização no, no Paleolítico inicial. Aliás, complementando também, o Paleolítico ele é subdividido em 3 fases, né? Paleolítico inferior, médio e superior, ou Paleolítico antigo, Paleolítico médio, Paleolítico recente. Não vou entrar em detalhes a respeito disso aí, porque para você entender direito essas expressões, é ir do começo do Paleolítico até o fim. Então, o antigo Paleolítico seria o começo do Paleolítico, o Paleolítico recente seria o final. Ou Paleolítico inferior seria o começo do Paleolítico, superior seria o final do Paleolítico. Então, entendo que a humanidade ela foi evoluindo em termos cultural, de maneira que, na medida que o tempo foi passando, óbvio, mais técnicas foram aparecendo, mais mecanismos ou pistas foram sendo deixados ao longo do caminho do homem pela história, sabe? E o meu negócio é fazer pensar. O lema do meu canal é esse: atreva-se a pensar. E eu repito, é a função básica de um professor: despertar a curiosidade intelectual. Não vai apresentar falhas? Vai. Vai apresentar controvérsias? Vai também. Mas se for aprofundar muito a nível acadêmico, acaba que fica chato, ninguém entende porra nenhuma do que se fala. E a gente é obrigado a, vamos dizer, às vezes, maquiar um pouco a situação, mas para que o assunto se torne mais facilmente compreensível. Então, retomando aquilo que eu falei a respeito de bando, e eu falei, ressaltei que não havia noção de família, que depois, mais para frente, eu vou explicar, no meu ponto de vista, com base nas minhas leituras, o que eu considero mais plausível sobre a origem de família. Agora, no Paleolítico, é difícil imaginar, para mim, que não sou profissional, que os caras tivessem noção de parentesco. Não tinha isso, era bando. As pessoas, como eu falei, a expectativa de vida era pequena. Isso é uma das coisas que eu vou explicar no vídeo 2 sobre o Paleolítico, porque, pô, já falei N vezes que o ser humano é frágil. É uma espécie que só conseguiu sobreviver porque aprendeu a fazer as coisas que a natureza não lhe deu. Então você imagina você viver num ambiente natural, sem recurso nenhum, a não ser uma machadinha de pedra lascada na mão, para escapar de predador, para caçar, para ser a garra que a gente não tem, o dente que a gente não tem. Falei que a expectativa de vida era muito baixa, agora explicando isso melhor, do porquê que eu adoto esse ponto de vista, de que a organização era mais simples que tinha, que era o bando, porque como eu também falei no primeiro vídeo, as características gerais do Paleolítico, e isso é consenso, são basicamente as mesmas que eu falei. Então, o ser humano vivia como se fosse um animal. Se não fosse o fato de lascar pedra, seria um bicho como outro qualquer. E a forma de organização de qualquer bicho é bando, não é família. Leões, por exemplo, não tem noção de família. Tem uma relação de maternidade da mãe com a cria, mas é instintivo, como eu falei. Então, você vivendo num grupo muito pequeno, 30, 40 indivíduos, não tem como você diferenciar ou desenvolver noção de família. Seria um bando. Tá? Para eles, fazendo uma comparação, a família seria o bando. Quer dizer, todos os elementos do bando estão interligados. A sobrevivência de todos depende de todos, da colaboração de todos, cada um nas suas tarefas, que eu ainda vou explicar. Mas, sabe, eles poderiam considerar, ou a gente poderia considerar, que o bando era família. Mas não tinha essas noções, por exemplo, de paternidade. Se é que o ser humano sabia como é que funcionava o sistema reprodutivo da própria espécie, o macho humano, no caso. Então, o que acontece? A pessoa, primeiro explicando o porquê desses grupos serem pequenos, é que as condições de vida eram extremamente precárias. Pô. Não tinha
Acho que o cara vivia 20 e poucos anos e olha lá. Não tinha medicina nenhuma, cuidado de saúde nenhuma, não tinha uma boa alimentação, não era regular, não se sabia ainda processar o alimento, ou seja, cozinhar. Eu estou falando dos primórdios do Paleolítico. Como eu falei, o cara depende de achar a comida pronta, na natureza. Então não se processava o alimento. Agora, outra coisa que é uma desvantagem que contribuía para o número pequeno de indivíduos num grupo humano é que as próprias condições da cria humana, sabe, a reprodução humana, até isso é complicado, até isso reflete a nossa fragilidade. A gestação humana é longa, tá? Cerca de 9 meses, como todo mundo sabe. A fêmea humana, ela reproduz, em termo quantitativo, muito pouco. Tem bicho que dá de ninhada, pô, a cria. O ser humano não dá de ninhada. É uma cria por gestação, 2 já é uma raridade. Passou disso é quase um absurdo. E tem outro problema. Estou explicando por que a população humana no planeta era pequena. Tem outra questão. A cria humana, ela é, do reino animal inteiro, a cria que despende um tempo maior de cuidado por parte da mãe do que qualquer outro bicho do planeta. E aí você pode ver no teu cotidiano, no teu contato com os outros animais, hoje em dia ainda, meu. Se você pega bezerro nascendo, cachorro, gato, questão de semanas, já está se virando sozinho. Às vezes, nem isso. Bezerro sai da barriga da vaca, já vai capengando, mamar. O ser humano não. Até para mamar, ele precisa de suporte da mãe. Então, até 5, 6 anos depois do nascimento, o ser humano continua extremamente dependente da mãe para cuidar, inclusive da alimentação. Daí eu concluí, eu adotar a linha de raciocínio de que não havia desenvolvimento de noção de família. Vamos dizer que as crias de um determinado grupo humano eram consideradas crias de todos. Interessa quem que é o pai, sabe? Os homens, os machos humanos, como tem uma força muscular maior que a da fêmea, ele ficava encarregado pela proteção do bando como um todo. Eu não quero saber se a cria é dele ou se não é. É cria do bando. Então os inimigos, no caso, os adversários, são os outros grupos humanos, os outros bandos, que vão disputar território de caça, território de coleta, tá? Fora que tinha que escapar de predador. Então, tudo isso fazia com que a vida humana fosse muito curta em termos de tempo de existência no planeta. 20 e poucos anos, mais ou menos, 30 anos, já é lá. O cara com 30 anos já era considerado velho. Você tem uma noção real do perigo que era viver isso, reproduzir. No começo da pré-história, imagina o seguinte, uma fêmea humana, ela não tivesse gêmeos, ela não tem condição de cuidar dessas crianças, tá? Quer dizer, uma fêmea humana, naquela época, ela só tinha condição de cuidar de uma segunda cria depois que a primeira já tivesse conseguindo se virar sozinha. E olha lá. Então o que acontece? Imagina uma mulher que tem 2 filhos, um recém-nascido e outro com 1 aninho de idade, segurando um em cada braço. De repente vem um predador, um lobo que nem eu usei de exemplo. Aí vai fazer o quê? Tem que subir numa árvore. Agora como? Com 2 crias para cuidar. Se fosse macaco, chimpanzé, orangotango, joga a cria nas costas, a cria segura na pelagem, de boa. Nós não temos pelo. Então como é que você vai subir numa árvore segurando as 2 crias? Você precisa liberar pelo menos uma das mãos, a mulher no caso, para poder subir numa árvore, pô. Então o que podia acontecer? Vem um lobo para cima, não dá para correr, não dá para enfrentar, tem que subir numa árvore. Pô, joga um dos moleques para fora, distrai o lobo, tá? Que fica se divertindo ali com o almoço dele,
mas pelo menos uma das crias sobrevive. E esse período de dependência da cria humana em relação à mãe, que é longo, contribuía pra cacete para a redução dos grupos humanos no planeta, em termos quantitativo, em termos de quantidade. Tem estudo aí que fala que teve época que a gente chegou perto da extinção, que a população total de seres humanos do planeta estava em torno de 5 mil pessoas, sabe, esparramado pelo planeta em grupos de 30 a 40 indivíduos, quase à beira da extinção, que isso também pode ter contribuído, com certeza, para as migrações humanas fora do continente africano. Então você tem uma porrada de coisas que são controversas, mas eu estou pegando uma linha de raciocínio que permite entender mais ou menos como é que se pensa em relação a isso aí, para que você que está me ouvindo do outro lado possa ousar saber, que é o lema do meu canal, atreva-se a pensar, uma licença poética minha, da expressão original do poeta Horácio, da Roma antiga, sapere aude, ouse saber. Eu meio que, e não sou só eu, tá? Deturpando Horácio. Atreva-se a pensar. Pronto. Óbvio que o meu raciocínio vai apresentar deficiências, inclusive porque o nível de atualização de informações é grande. Como eu já falei N vezes, cada vez que alguém escava uma coisa, uma ossada, um fóssil, um vestígio qualquer de pedra, datas são alteradas. Tem uma arqueóloga brasileira, Niede Guidon, dizendo, por exemplo, e isso está sendo discutido a nível mundial, que os primeiros seres humanos chegaram no continente americano, no interior do que hoje é o Piauí, já tinha gente lá há 70 mil anos. 70 mil. E as estimativas mais consensuais sobre a chegada do ser humano na América falam em 15 mil anos atrás. A mulher está querendo puxar a data para 70 mil. Então tem um monte de escavação sendo feita hoje em dia. Essas coisas podem mudar. Então não me tome ou não tome o que eu estou falando como verdade absoluta. Não é. As coisas mudam. Como eu falo no vídeo, a ciência evolui também. Ela vai sendo lapidada tanto quanto a própria pedra que a humanidade trabalhou na pré-história, no começo do Paleolítico. Então, guardem as devidas proporções para o que eu estou falando. Não é nada acadêmico, mas eu também não sou ignorante no assunto. Então eu reforço que eu vou adotar o ponto de vista em relação ao Paleolítico de que a forma de organização era um bando, que não tinha essa noção de família. Também vi um filme sobre acho que chama O Último Neandertal. O filme é francês, mas eu não gostei de uma situação no filme que o Neandertal, que no caso seria a personagem principal, reconhece a paternidade de uma determinada cria. E eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas de que isso realmente acontecesse. Posso estar redondamente enganado, mas eu acho improvável. Agora, entendam vocês que estão me vendo, é o meu ponto de vista. Vai ter críticas, tanto quanto vai ter defensores. Você que tem que pensar, escolher o caminho que você tem que seguir. Caminho intelectual. O meu negócio aqui é te fazer pensar, não concordar comigo. Vivia falando em sala de aula que o povo normalmente é massa de manobra. Não quero manobrar ninguém, não. Nem doutrinar ninguém. O que eu estou falando é ciência, e ainda que eu erre, são erros de raciocínio. Não é má fé, não é intencional, e as coisas mudam. Tá? Então isso aqui é meio que uma justificativa, um esclarecimento, caso você veja em outra fonte informações contrárias ao que eu estou falando. Eu repito que eu estou tentando desenvolver um raciocínio mais simplista para poder estimular a curiosidade intelectual. E é só isso que eu vou fazer, tá? Se errei, perdão. Não sou profissional dessas áreas. E mesmo quando entrar na história propriamente dita, que como eu falei, eu pretendo chegar até os dias atuais, vai ter controvérsia, sempre vai ter, tá? Não pode parar de pensar, porque foi isso que fez a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, sobreviver, certo? Então por hoje é só. Eu ia até detalhar um pouco mais essa forma de organização de bando, mas vai ficar longo demais o vídeo de novo. Aí eu vou deixar para falar no próximo vídeo
sobre o... Continuando a falar sobre o Paleolítico. Isso aqui é meio que um complemento e, ao mesmo tempo, uma justificativa. Falou, minha gente. Até a próxima.